E vamos aqui aguardando também que já já a nossa palestrante, nossa convidada da live de hoje também já chega. A palestra de hoje vai ser muito importante para mim, porque é uma amiga muito querida de já há algum tempo. Conheço a Kátia há pelo menos há uns 13 anos e desde que eu a conheci, que ela faz diferença, influencia na minha vida e até na dos meus filhos, que eu aprendi muito com ela desde então. Depois que a mente amplia, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. Tá aqui entrando. Oi! Oi, Arrumar aqui querida. minha câmera. Tá me vendo? Tô te vendo. Só tenho que me arrumar aqui um pouquinho para ajeitar. Tá ótimo. E Vai se ajeitando. tá bom assim? Como é que tá? A gente tá te vendo super bem. Você está aí no verão, ainda tá claro, apesar de já ser noite aí, né? Não, aqui é mais cedo, ao contrário. Ai, faço Aqui é 1 da confusão com o tarde. fuso horário. E aqui é Aqui que já tá verão. anoitecendo. É verão, 1 da tarde. Para quem não sabe, você está direto da Califórnia, nossa É. convidada de hoje. Está um pouquinho longe, mas isso para a internet não tem problema. E cada vez mais a gente tá tão mais perto, né, Flávia? Com a E se não internet. fosse, e é muito bom. Cada vez mais é o que nos salva nessa fase, inclusive, né? Se tornou cada vez mais importante. O famoso TI, né? É isso aí. Então, eu tava. Acho que eu quero te apresentar também, porque eu Ah, convidei é? um monte de gente e daí o pessoal não te conhece. Ah, então tá bom. O que a gente vai fazer? Você começa, eu começo, porque eu já estava aqui começando a falar de você. Opa. É, tanto faz, tanto faz. Eu vou começar a falar de você e aí você fala de mim. Vamos Deixa eu lá. avisar o pessoal antes, Flávia, Tá, que combinado. eu moro num local meio ermo e isolado. E a minha internet cai. Então, de vez em quando trava, de vez em quando cai, mas a gente está aí com toda a paciência, aguardando, né? E a gente volta sempre. Então, eu estou super acostumada a dar curso online, fazer live, e daí cai a internet, o pessoal já sabe para aguardar um pouquinho que eu volto, que a internet é instável aqui. Aqui também tem acontecido, mas eu acho que é o fluxo de lives ao mesmo tempo também, sabe? O horário, dependendo do dia, quando fica meio congestionado também. Mas nós continuamos, não tem problema, a gente cai e volta. Tá bom. Então, para o pessoal que veio convidado meu, estou vendo um monte de gente aí que eu conheço, eu quero apresentar a minha grande amiga Flávia McLuff. Flávia, a gente se conhece há mais de 10 anos, eu acho. Pelo menos, no mínimo de 13 a 14, porque o João tá com Nossa! 13, ele estava aí ao vivo, tá aí ouvindo. Então, se conhece um tempão. Eu conheci a Flávia procurando um tratamento dermatológico. E daí a gente super se entendeu, porque a Flávia é do meu time, assim, a gente é do time uma da outra, que ela super curte o alternativo, assim, também, né? Junto com a medicina convencional, mas colocando também uma série de outros elementos que nos apoiam emocionalmente, que nos apoiam em outros níveis. Daí a gente super se entendeu. A Flávia fez alguns jejuns comigo, né, Flávia? Sim. A gente fez um jejum juntas, assim, muito bacana, e aí acabou que a gente ficou amiga. Essa é a história. Eu estava comentando antes de você entrar justamente isso, que desde que eu conheci, é como se assim, a minha consciência também ampliou, né? Porque você é uma querida amiga, professora, a gente troca trabalho, e esse jejum mudou muito, a sua presença, a sua amizade mudou muito a minha vida. Eu acho que a consciência nunca mais volta do tamanho que era. Fez toda a diferença na minha vida, inclusive estava contando desde a minha gestação, que até o João sofreu influência, as crianças depois disso. Foi uma felicidade poder te conhecer desde então. Então, assim E como a consciência, assim como não dá para desver, né? Uma coisa, você viu, não dá para desver. é, A não dá para dizer. consciência também. A consciência, uma vez que ela expande, expandiu.
não dá para voltar mais. É um caminho assim meio sem volta. Mas é uma alegria ter consciência, né? Eu acho que, acima de tudo, é aquela história, eu quero ver, né? Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente vai se conhecendo, e quando a gente se conhece, se cura, a gente também consegue levar isso para os outros, né? E você, mais do que ninguém, tá aí para isso, né? Então, estamos quase comemorando, Flávia. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Ser Felicidade. E acabamos de ver que estamos com 999 mil inscritos. Uau! Então, a gente está quase comemorando 1 milhão de inscritos aqui nessa live. E a gente vai fazer festa, vai ter sorteio. Não sei nem o que vai ter, assim, porque a gente viu isso agora, vai ter que ter alguma coisa. Eu acho. Eu sou a favor. Muito bom. Então, bora lá. Torcedora que eu estava falando, comentando sobre você, do jeito que a gente se conheceu, que você é uma grande amiga, é uma grande mulher, é influenciadora digital, influenciadora de pessoas, formadora de opiniões, e no mundo muito amplo, porque na área da ciência, na área da saúde, na área da espiritualidade. Então, é muito importante, né? Faz produtora desse canal Ser Felicidade. Então, integra e acrescenta muito na vida de todos nós. Gratidão por você estar aqui, podendo compartilhar com você. E eu amei esse tema que você sugeriu, que eu vou deixar você explicar para a gente, que é como a mudança do mindset influencia na nossa saúde. Mando bala, começo a falar aqui. Como é que eu acho que sim, por conta do tempo, porque dá uma hora, cai, qualquer coisa a gente volta, né? Não, dá uma hora, cai e a gente volta. Bora lá. Se o pessoal estiver gostando, a gente volta. Porque tem muito conteúdo aí pra gente aprender. Então, o tempo é curto, é muito pouco. Bora lá, vamos lá. Eu gosto de ir o dia inteiro contigo. O pessoal que me conhece, que me segue, sabe que tem uma frase que eu repito todo santo dia. E essa frase é o seguinte: nós somos seres espirituais, eternos e perfeitos, vivendo uma experiência terrena. E o que isso quer dizer, né? Porque uma coisa é a gente repetir essa frase assim, né? Repetir. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim: a nossa verdade, a nossa origem é uma origem espiritual. Isso tanto é verdade que o espiritual é o eterno, é o perfeito, é aquilo que é imutável, é poderoso, é amoroso, é tudo isso. E quando a gente vem à Terra e a gente entra dentro de uma pessoa, vamos falar assim, né? Entrei dentro da Kátia, Flávia entrou dentro da Flávia. É como se a gente fosse esse ser que entra numa roupa, uma roupagem para conseguir experimentar a vida terrena. Só que nessa transição, vamos chamar assim, a nossa consciência espiritual, que é gigantesca, infinita, assim como a do Criador, né? Infinita, poderosa, amorosa e tudo isso, ela fica confusa. Porque quando a gente é criancinha pequena, a gente tem essa consciência expandida. Uma criança pequena, ela é puro amor por tudo que existe. Se ela está bem alimentada, se ela está segura, ela está em paz, né? E a gente nunca consegue na vida ter tanto poder sobre nós mesmos como quando a gente é pequenininho. A gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a pensar, a gente aprende a ser um ser humano nos primeiros anos de vida. E depois fica no perrengue para aprender o resto da vida, né? Vai passando de fase, que nem joguinho que eu falo. Os desafios vão aumentando. Mas por que isso? Porque os nossos pais, na maior boa intenção, né? E os nossos educadores, na maior boa intenção, contam para a gente sobre quem a gente não é, nos fazendo acreditar que a gente é aquilo. Então falaram para a Flávia aí, né? Você é a Flávia, você é mulher, você é menina, você é brasileira, você é pobre, minha filha.
Você é pequena, você não sabe nada, você não tem poder nenhum, etc, etc. Isso nos disseram na maior boa vontade, não é por mal, Para te mas incentivar. para a gente virar gente e ser ser humano aqui. E aí nós acreditamos nessas mentiras todas. Acreditamos. E a gente cresce pensando que é essa pessoa aqui e nos esquecendo de quem realmente somos. Mas é tudo tão perfeito que essa pessoa aqui é fadada à morte. Qualquer um de nós aqui, a gente está em quase 100 pessoas aqui na live. A qualquer instante, gente, é o último instante da sua vida. E ninguém vai te contar quando é. E você não sabe, ninguém sabe. É a qualquer instante. Eu já tive uma experiência quase morte em 2017 do inesperado, assim, né? Fui no médico para tomar uma injeção de vitamina C, encontrei com Deus e voltei. Eu lembro. Você lembra disso? Então, ninguém sabe o dia da morte. Você tem que estar pronto para esse momento a todo instante da tua vida. E a gente se preocupa com tudo, né? Ah, com a carreira, ah, com que roupa que eu vou para o shopping, né? Ou sei lá, Não estou né? podendo mais ir ao shopping, né? Sei lá, não estou podendo ir ao shopping. Tanta coisa que a gente se preocupa e dá importância, menos ao que realmente importa. Mas, como eu ia dizendo, tudo é tão maravilhoso que a gente morre para conseguir entender que não é isso aqui que morre. Porque nós somos eternos. Eternos. Eu falo isso com propriedade, assim. Eu tive realmente essa experiência de ir lá e estar com Deus por uns instantes da minha vida e voltar. Então, eu tenho total, absoluta certeza de que é assim. E daí aquilo que antigamente eu dizia assim, né? Ah, nós somos um ser espiritual eterno e perfeito vivendo a existência terrena, que era para mim uma teoria. Não é teoria, é como é. Total realidade. Total realidade. A gente entra nessa. E aqui vai um pouquinho de conteúdo que eu quero passar para você, né? A gente tem um corpo físico, que todos nós sabemos, porque ele é visível, palpável, a gente sente, né? Que tem um corpo físico, a gente tá aí com ele, mas a gente tem mais, né? Um corpo físico sozinho pode ser um corpo físico morto, mas não é, a gente está vivo. Então, nós temos uma força vital que permeia o corpo físico. E essa força vital, ela é mais explorada pelas medicinas orientais, né, Flávia? Então, as medicinas orientais, desde sempre, milhares de anos, elas sabem da existência do corpo vital, do fluido vital que passa por nós, por exemplo, através dos meridianos da medicina chinesa. A medicina chinesa é totalmente baseada nisso. A medicina da Índia também, a medicina ayurvédica, ela é baseada na vitalidade e não só no corpo. Então, até aí a gente tem dois elementos: o corpo físico e a vitalidade que anima esse físico. A gente, enquanto ser humano, a gente tem mais um elemento: a gente se emociona, né? Então, as tradições mais antigas dizem que além do físico, além da nossa vitalidade, a gente tem também um corpo chamado corpo emocional ou corpo astral, que seria uma camada assim em volta da gente, não dá para você ver, né? Uma camada assim em volta. E tem gente que fala que vê esse corpo, tem gente que enxerga, a pessoa que tem clarividência, ela vê cores, ela vê densidades, ela vê, né? E a gente não vê, mas a gente sente, né? Tem uma pessoa ali que chega perto de você e tem gente que é luminosa, né? E tem gente que é pesada.
e tem gente que é dark. A gente fala isso, porque nós temos uma percepção das emoções, do astral dessa pessoa. E aí, enquanto ser humano, a gente tem mais um elemento, além desses três. A gente tem a mente, que são o campo de pensamentos, vamos chamar assim. Então, a roupa que o ser espiritual usa para entrar na vida terrena é uma roupa que tem 4 camadas, né? Tem a roupa de baixo, aí tem outra camadinha, uma camada por cima. A mais densa é o corpo físico, depois a gente tem a vitalidade, depois a gente tem as emoções, o corpo emocional, e por último a gente tem a mente, o corpo de pensamentos. Então, é um conjunto de 4 elementos e o ser espiritual entra nisso para viver a experiência terrena. E A nossa alminha. A nossa o quê? A nossa alminha. Aí tem inúmeros nomes, né? Inúmeros nomes, que eu nem vou entrar nesse mérito, porque aí depende de que doutrina a pessoa segue e tal, né? Para ficar mais simples, eu gosto de dizer só isso. O ser espiritual entra nessa roupagem, nesse veículo que tem 4 camadas. E daí, dessas 4 camadas, qual que vocês acham que é a mais poderosa? O corpo, a vitalidade, as emoções ou os pensamentos? Quem é que vai falar alguma coisa aí? Quem é que sabe? Qual é o mais poderoso? Eu vi que alguém falou que são 7 corpos, então, como eu disse, são linhas diferentes de pensamento. Eu estou utilizando aqui a forma mais básica para a gente não se estender em doutrinas e tal, né? Tem a doutrina que fala Acho que mais. a Lígia, né? Corpos. Lígia que está dizendo, são 7 corpos. É uma vertente que fala 7, eu conheço vertentes que falam 10, 9, 12. 12. E falam, assim, a última, né, que eu estudei aqui nos Estados Unidos, fala de 20 corpos e não sei quantas mentes, né? Então, A gente sabe que não sabe nada, quase, né? vamos deixar no básico, assim, né? Então, Eu vou realmente... aproveitar que a gente interrompe. Vou te Vai. aproveitar que interrompeu para agradecer, porque está todo mundo te elogiando, te agradecendo que você mudou a vida depois que te conheceram. Então, estou mandando beijo para todo mundo e agradecendo por estar aqui e para te contar, porque para não interromper mais. Então, está todo mundo já anunciado. Então, é isso aí, pessoal. Quem manda mais essa história, o mais poderoso, são os pensamentos. E eu estudei muito tudo isso, evolução da consciência, passei metade da minha vida, uns 20 anos, estudando só isso. E dentro de todas as linhas que estudam a evolução da consciência, é dito que o nosso corpo físico é a nossa parte mais antiga, porque nós temos isso em semelhança com o reino mineral, denso, duro. Daí a gente tem a vitalidade, que é um pouco mais jovem que o físico. E a gente tem em semelhança com o reino vegetal. Nós estamos vivos, assim como, né, as plantinhas. Eu tenho aqui um vaso de flores, ó, minhas flores vivas, as plantinhas. E aí depois a gente ganhou um corpo de emoções. E temos o corpo de emoções em semelhança com o reino animal. E por último, o que chegou por último dentro da evolução da consciência foi a mente. E apesar dela ter chegado por último, ela é a mais poderosa. É como se a gente tivesse um computador de bordo que cuida de tudo isso. É o nosso computador aqui. E esse computador, ele funciona assim. Dentro desses 4 corpos, é mais ou menos assim, um segue o outro. Então, a gente tem aqui os pensamentos, o pensamento começa a acontecer. A emoção segue o pensamento. Como que a emoção segue o pensamento? Eu vou dar um exemplo que fica infalível para o pessoal entender. Você tem ali sua televisão. Aí você tem, sei lá, que canal que você gosta, Netflix.
que muita gente tem Netflix. Aí você escolhe um filme romântico. Eu adoro filme romântico. Comédia romântica. Aí você começa a assistir a comédia romântica, tem aquele momento do dramazinho, será que a mocinha vai ficar com o mocinho, não sei o quê? Você se emociona com aquilo. Você assiste o filme e se emociona. Aí você muda de filme. Outro dia eu assisti um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Adorei ficar sabendo tudo aquilo. Mas, gente, o meu pulso, eu tenho um reloginho Fitbit que mede a pulsação. A minha pulsação ia a 120, sentada no sofá. Né? A gente se emociona com o que está assistindo. Se você põe num filme de terror, você vai sentir medo. Se você põe num filme de guerra, você vai também sentir a ansiedade da guerra. Tanta coisa que a gente sente conforme assiste. Mas o que poucas pessoas percebem é que nós temos uma televisão ligada 24 horas por dia aqui dentro. Então, se eu disser para todo mundo aqui agora, abacaxi, viram o abacaxi? Todo mundo viu. Se eu disser para você árvore frondosa, pronto, viu já. A mente mostra. Se eu começar a contar uma história, vou começar aqui a contar qualquer história. Deixa eu ver, uma história bacana. Fui escalar, eu gosto de escalar montanha com meu marido. E a gente mora a 20 minutos do Parque Yosemite, que é a meca dos escaladores do mundo. E aí, a gente foi fazer uma escalada nova. Eu, ele e o irmão dele. Eu nunca tinha feito aquilo. E a gente chegou, quando eu cheguei lá, eu estou acostumada num nível de escalada. E apesar de no livro estar falando que a escalada era no nível que eu sabia fazer, quando a gente chegou, eles mesmos viram que era muito mais difícil. Acompanhar minha história? Quem é que viu a montanha? Quem é que me viu chegando lá, percebendo que era difícil? Todo mundo viu, conforme eu fui contando. A mente mostra, feito um filme dentro da sua cabeça. A gente não percebe e a gente diz assim, eu estou pensando que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vou te dizer uma coisa que pouca gente sabe. Você não está pensando nada. A mente está criando pensamentos, independente da sua vontade. Independente. Então, se alguém começa a te contar uma história, a mente cria os pensamentos independente da sua vontade. Se você começa a ver alguma coisa acontecer na rua, a mente começa a contar uma história e mostrar um filme independente da sua vontade. Os pensamentos acontecem espontaneamente. E eu costumo dizer, as suas unhas crescem, seu cabelo cresce, você não tem nada a ver com isso. Sua língua sente sabor, você não tem nada a ver com isso. Seu coração bate, você não tem nada a ver com isso. Sua mente cria pensamentos e você não tem nada a ver com isso. Só cria. Só isso. Só isso. Quem é você é o espectador. Quem é você é o ser espiritual que está passando por essa experiência. Mas a gente se confunde tanto e nós damos tanto valor à mente que nós acreditamos que pensamos. E a gente diz assim, eu estou pensando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E pior, acredita em qualquer baboseira que a mente mostra. Desculpa a palavra baboseira, não sei nem se é. A gente acredita. A gente acredita em qualquer coisa que a mente mostra aqui, a gente fala, isso é verdade. Por quê? Porque eu estou vendo. Vendo aonde? Dentro da minha cabeça. O Rafael, que trabalha aqui comigo, muita gente que está assistindo conhece tanto que eu falo do Rafael, ele fala uma coisa que eu acho muito engraçadinha. Ele fala qualquer coisa. Aí eu pergunto para ele assim, ô Rafa, onde que você ouviu falar isso? Ele diz assim, fonte, vozes na minha cabeça. Conexão direta, né? Não, todos nós temos essa fonte, vozes na minha cabeça. É o que a sua mente te mostra. E pronto. E essas vozes na cabeça e essas imagens mentais são extremamente poderosas.
Como eu ia dizendo, você viu um troço lá na sua cabeça, acreditou naquilo, as emoções seguem o pensamento instantaneamente. Então, vamos fazer um teste aí, gente. Todo mundo aí começa a pensar. Agora eu vou começar a falar uma história que eu estou inventando agora, mas a mente vai mostrar. Sabe que essa história toda de coronavírus esse vírus foi fabricado em laboratório para dominar a população, né? Então, quem fez isso foi um grupo de pessoas do mal, totalmente do mal, que fabricou o coronavírus em laboratório, espalhou por aí com intenção de matar muita gente, porque a população mundial é muito grande, e o resto controlar. Então, é um esquema de controle para a gente ficar em casa, para obedecer. Entendeu? Estão assistindo o filme? Eu contando essa história, algumas pessoas podem ter acreditado. E como você se sentiu conforme eu fui contando a história? A gente se sente mal. Começa a contar uma história de terror qualquer, a gente se sente mal. E se eu disser que nós mexemos tanto com a natureza a nível mundial, né? A gente mexe com tanta coisa que a natureza... tô sabendo aí que a natureza vai revidar e a gente vai ter inúmeros terremotos, tsunamis, vulcões explodindo, o mundo vai acabar. E se eu assistir esse mundo acabando na minha mente, como fica a minha emoção? Eu travo, né? Eu contraio as minhas emoções. Eu fico aterrorizada, eu fico com medo do futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Eu entro em crise de ansiedade, eu entro em crise de pânico. Mas nesse exato instante, o que está acontecendo? O que está acontecendo agora? Nada. Está todo mundo sentado em algum lugar. A força da gravidade continua funcionando. Nada está tremendo. Nada está tremendo. A gente está com o pé no chão. O ar continua existindo. Todo mundo respira. Né? Eu tenho uma mesa aqui perto de mim, que eu estou apoiada. Tem umas flores ali. Tem parede. Está acontecendo nada. Além da sua mente criando filme de terror. Então, isso é só para mostrar o poder que a mente tem sobre as emoções. E todas as emoções estão seguindo um pensamento. Se você está emocionado com alguma coisa, a gente se engana e a gente pensa assim, eu estou emocionada porque eu vi tal coisa lá fora. Não, aquilo não tem significado nenhum. O significado é sua mente que dá. Mostra um significado e então você se emociona. Assim. Portanto, as emoções seguem os pensamentos. O que vem abaixo das emoções? A vitalidade. Lembra dos 4? Físico, vitalidade, emoção, pensamento. Pensamento manda nas emoções. O que tem aqui? Vitalidade. A vitalidade segue o quê? As emoções. Se as suas emoções são assim, expandidas, positivas, tô feliz, tô alegre, tô entusiasmada, tô em paz, tô apaixonada, tô para cima, estou feliz, tudo isso, a sua vitalidade vai ficar como? Pensa, quem aí já se apaixonou? Quando você está apaixonado, você tem força vital para fazer qualquer coisa. Bora varar a noite acordado, conversando? Bora. Bora sair para dançar e curtir pra caramba? Bora. Bora transar a noite inteira e acordar no dia seguinte para ir trabalhar? Tô dentro. Você está apaixonado, você tem vitalidade para fazer qualquer coisa. E quando a gente está com medo, né? Contrário disso, medo, preocupação com o futuro,
que será que vai acontecer? Como é que vai ser minha vida financeira? Com essa crise toda. Só que só de falar eu sinto a contração. E tem uma explicação física para isso, se a gente for pela vertente oriental. Quando as suas emoções contraem, o fluxo de energia, a gente tem canais de energia que fluem pelo corpo, contrai também. E daí não flui. E é por isso que você tem menos vitalidade. E se o fluxo da vitalidade não flui direito pelo seu corpo, o que acontece com o corpo físico? Vai adoecer, né? Em algum lugar. Então, desses 4, as emoções seguem o pensamento. A vitalidade segue as emoções. Seu corpo físico, sua saúde, depende da vitalidade. Então, se a gente for lá na origem, na causa raiz de tudo, qual é a causa raiz de tudo? O seu pensamento. Se eu quiser ter mais saúde, é claro que eu tenho que cuidar do meu corpo, né, gente? Claro que eu tenho que comer direito, claro que eu tenho que praticar exercício, claro que eu tenho que beber água, isso a gente sabe. Mas além de tudo isso, é muitíssimo importante eu cuidar do cabeção. Porque se o cabeção tá piradão, o teu corpo vai padecer. Não tem como. Perde o controle também, né? E aí eu tava conversando com a minha amiga Flávia aqui, né? Outro dia, a gente tava combinando essa live. Eu contei para Flávia que eu tô lendo um livro do Dr. Joe Vitale, chamado Você é o Placebo. Na verdade, eu não estou lendo, eu escuto. Eu gosto muito de audiobook, então eu ponho para escutar e saio caminhando. Então, estou ouvindo esse livro chamado Você é o Placebo. Estou impressionada. É o primeiro livro dele que eu leio, que eu ouço, e ele fala do efeito placebo sobre nós. Inúmeros exemplos, metade do livro é exemplo. E eu vou contar só um aqui para vocês, porque depois vocês podem procurar o livro, tem em português, Você é o Placebo, Dr. Joe Vitale. Ele conta assim, que a experiência pessoal dele foi a seguinte, o cara era triatleta e estava numa corrida, e aquilo tudo que eles fazem, né? Corre, anda de bicicleta, nada de triatlo. E ele estava na bicicleta quando uma senhora saiu de não sei aonde e ele foi atropelado por esse carro e se arrebentou. E aí foi para o hospital e os médicos disseram, a gente vai ter que colocar uma placa na sua coluna para você voltar a andar. Só que atleta nunca mais você vai ser. E uma vez que a gente colocou essa placa na sua coluna, vai limitar o movimento, mas pelo menos você vai andar. E ele era jovem, escutou essa história e falou assim, não vou não, de jeito nenhum. Não é Vitali, Eli, tá certo, é Joe Dispenza. Confundi. Joe Dispenza. Obrigada. Joe Dispenza, você é o placebo. E ele falou, não vou botar essa placa, vou embora. E foi para casa e trabalhou apenas com a mente dele. Ele já sabia meditação e tal, só com a mente. Em 15 dias ele estava em pé. E em um mês ele estava andando normal. E ele voltou a ser atleta. Né? E daí ele começou a pesquisar. A história foi longe com ele, mas nas pesquisas dele, ele viu quanto a mente é responsável pelo corpo. E ele dá vários exemplos. Um exemplo que eu acho bem legal é sobre cirurgia. Cirurgia. Então, pega os caras com problema cardíaco. E aí, esse tanto de gente aqui... Eu não sou médica, né? Vocês que são médicos aí, me ajudem. Tem um grupo de pessoas que recebe a cirurgia real. Um outro grupo de pessoas que recebe uma cirurgia mais ou menos.
Abre, mas não faz Para os nada. grupos controles, que a gente chama. O controle. E tem o terceiro grupo. Tem o terceiro grupo que abre o coração, abre o peito do cara e fecha, sem fazer nada. E daí o que acontece? Resultado disso? Que o efeito placebo existe. E as pessoas que não receberam cirurgia nenhuma, o coração melhora e a pessoa tem uma vida maravilhosa daí para frente. E, portanto, o que a gente pensa e o modo como a gente pensa e aquilo que a gente acredita tem um total efeito em como está a sua saúde. E daí, eu super recomendo esse livro, que você vai ter inúmeros exemplos. Mas o que eu queria colocar aqui hoje é além do livro, né? Que aí já não é o que o livro fala, são as coisas que eu já estudei. A nossa mente produz 2 tipos de pensamento simultaneamente. A mente não pensa uma coisa só, é que a gente dá atenção para um tipo de pensamento. A mente faz assim. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero emagrecer. Isso é verdade, né? Porque toda mulher que eu conheço quer emagrecer, inclusive eu. Eu quero. Tô na fila. Tô na fila. Então, eu quero emagrecer, quero ficar bonitona, né? E a celulite desaparecer e tudo mais. Aí a mente, ela pensa 2 coisas ao mesmo tempo. Eu quero emagrecer, você se vê naquele corpo lindo que você quer. E ao mesmo tempo, a mente fala: ai, mas que baranga que eu tô. Olha essa barriga. E a celulite, né? E a celulite. Olha essa barrigona. Olha a celulite. Ai, mas esse não é meu peso ideal. Então, ao mesmo tempo, a gente pensa a meta que quer e a gente reclama do que tem. Entendeu? São pensamentos semelhantes. Semelhantes e em oposição. Esse aqui é o que eu quero e tô vendo o corpo lindo que eu quero. Esse aqui é reclamando do que eu tenho. Então, se você dá atenção para esse aqui, pensando no corpo maravilhoso que você quer ter, enquanto você faz aquela caminhada da manhã, enquanto você está comendo aquela salada deliciosa, como ficam as suas emoções com isso? Peraí, que você tá caindo aqui. Então, quando eu penso no maravilhoso que eu quero ser, minha emoção amplia, eu fico feliz. Nossa, agora há pouco, antes da live, foi o meu almoço, né? Eu fiz uma quinoa com um monte de legumes e não sei o quê. E, nossa, que lindo, né? E tomei junto um suquinho de berries, de frutas vermelhas, cheio de antioxidantes. Então, tomando aquilo e comendo, eu já estava assim, ó, já vendo, nossa, como meu corpo tá saudável. Que legal que eu tô tomando conta dele desse jeito. Super positivo, a emoção faz assim. Consequentemente, o fluxo da vitalidade, consequentemente, aquilo que eu estou projetando de corpo bacana, é isso que eu estou trazendo para mim, é essa a verdade. Mas, como eu disse, a gente pensa as 2 coisas ao mesmo tempo. E a nossa mente é tão interessante que a gente gosta de tragédia. Mente humana gosta de porcaria. Igual corpo. O corpo humano é assim, né? Tem um prato de batata frita e um prato de salada. Qual que você se atrai? Né? Batata frita. Você tem que ter inteligência para falar, ok, uma batata frita só e como uma salada para matar minha fome. A mente é igual. Ela mostra uma coisa linda e ela mostra uma coisa feia. Qual que você vai olhar? A feia. Você liga a televisão, tá passando noticiário da TV. A Associação das Velhinhas de Nossa Senhora de não sei aonde tá fazendo um bingo beneficente para não sei o que. Você nem escuta.
atenção. Você nem escuta nada. Aí passa a próxima notícia, né? Aumentou o caso de morte por coronavírus, hospitais lotados, aí mostra aquela cena horrorosa do hospital. Você para o que você está fazendo, vai ver. Esse circuito neurológico negativo, a gente já está tão acostumado, não é, Está cara? acostumado que você vai Até ver. nos desenhos você vê que demora para o mocinho se dar bem, né? Demora, primeiro tudo negativo, Para a te gente se fica aprender no ruim, né? esperando até que... Então, o que você faz com isso? Do mesmo jeito, eu vi um comentário ali que a Regina colocou assim: temos que controlar a nossa mente. Regina, esquece, impossível. Mente é incontrolável, mente faz o que quer. Então, A já vou mente, chegar lá. Não, a nem mente... tenta controlar. A gente fica tentando controlar, você fica mais louca ainda. É assim, a mente cria simultaneamente dois tipos de pensamento. Você vai usar a sua vontade e escolher qual que você vai dar atenção. É igual a batata frita com a salada. Tem um prato de batata frita e um prato de salada. Se você voar na batata frita, minha amiga, nem com pensamento positivo, simpatia, o que você quiser, você não vai ficar magra e saudável. Pode ficar um pouco, mas o futuro é difícil. Então, o que, que a gente faz? Mulherada inteligente. Vê o prato de batata frita, que delícia. Pega uma ou duas e vai para tua salada. Com inteligência. Assim com a mente é igual. A gente tem que observar os dois tipos de pensamento que acontecem e você vê o negativo acontecendo e você fala para sua mente. Vou te dar aqui a dica, como é que faz. Né? Por exemplo, com o corpo, né? Ah, quero emagrecer. Não, uma barriga, celulite, não sei o quê, não sei o quê. Você diz para sua mente: mente, muito obrigada por me mostrar onde eu preciso melhorar. E agora a minha escolha é dar energia para o meu pensamento positivo. Você informa a sua mente do que você vai fazer para ela não ficar repetindo. A mente, ela não é má. A mente é um computador que fica repetindo a mesma coisa 200 vezes até você dar atenção. Então você informa a mente. Minha querida mente, já entendi. Beleza, mostrou a celulite, mostrou a barriga. Eu já entendi os pontos em que eu preciso melhorar. Vou tomar as providências. Não precisa mostrar mais isso. Me mostra como que eu vou atingir mais saúde. Como eu vou ter o corpo que eu quero ter. Me mostra isso. E você põe o foco nisso. Não basta só ver, tem que agir. Você age naquela direção. Você percebe um pouquinho de evolução na sua história. Fica feliz. E o circuito da positividade acontece. E aí você vai cada vez mais escolhendo entrar no circuito da positividade. Né? É muito legal isso, né, Kátia? E você sabe que aqui a gente trabalha essa parte do corpo, né, e tudo, mas eu me preocupo muito com essa questão de alinhar todos os corpos, né? Porque você precisa estar atento nas áreas que você vai atuar. E na estética, às vezes eu posso melhorar ou piorar essa questão. Então a gente sempre vai com muito cuidado que a pessoa vem com uma expectativa de um procedimento estético, por exemplo, uma harmonização facial, por exemplo, que muda muito com a autoimagem, né? Vou transformar um pouco o seu corpo. Você está acostumado a se ver de um jeito, você vai se ver de outro. Então, eu sempre me preocupo muito com essa questão da expectativa que o paciente vem e já vou trabalhando ela com calma, não precisa ser tudo de uma vez, pode ser programado. E o pensamento, a visualização, essa questão de ver o positivo, de dar ouvido, porque muitas pessoas vêm com medo, quer fazer, mas está inseguro, não tem certeza se quer ou não fazer. E aí, quando eu pego os pacientes, às vezes, mais inseguros, eles têm uma resposta não tão boa quanto a gente gostaria no resultado.
porque ele vem com uma perspectiva que, se você está com muito medo, está com foco sempre no negativo, você tem mais chances, inclusive, de ter efeito colateral. Nem que seja um hematoma pequeno, sabe? Puxa, dá sempre tudo certo. E quando os pacientes vêm com otimismo, com pensamento mais positivo, o resultado geralmente, às vezes, é até melhor do que a gente esperava, do que a gente estava querendo. Então, um dos motivos da gente você estar aqui para falar da questão dos corpos, do alinhamento, a importância da mente na doença, né? Na questão da cura de doenças graves que você comentou do grupo, do livro, que foi lá, abriu e fechou o peito de novo, não precisou, chegou numa situação tão grave para a pessoa conseguir se harmonizar, né? Eu queria contar, é isso aí, Flávia. Ainda do livro, eles falam coisas assim, que se a pessoa recebe um placebo, tem nada ali, só água com sal, né? Como é que chama isso? Soro fisiológico. Placebo. Soro fisiológico, né? A pessoa recebe soro fisiológico e dizem para ela assim: olha, o efeito colateral disso é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela tem todos os efeitos colaterais. Eu sempre digo, não lê a bula, me ajuda. Não vai ler a bula. Nem lê a bula, que vai pelo ligar amor de Deus. depois. Eu tenho uma experiência pessoal com essa história, né, que eu fiz comigo mesma. Há muitos anos, né, eu tenho uma dificuldade com as costelas do lado direito. São tensas, desde que eu era criança. Isso foi aos poucos tensionando a escápula. E uns 2 anos atrás, eu perdi movimento do ombro. Flávia até já aplicou umas coisas no meu ombro, né, Flávia? Foi. Para melhorar a dor, o movimento do lado direito. E eu fiz um tantão de coisa. Fiz realinhamento postural, fiz acupuntura, olha, massagem de tudo quanto é tipo, e cada vez foi piorando. Chegou no final do ano passado, o meu braço não ficava assim, ó, vou mostrar aqui, de ladinho, o meu braço direito ia até aqui, ó. Isso aqui que eu caí da escalada, viu, gente? Machucou um pouco. O meu braço subia até aqui, assim, depois subia mais. E meu marido é fisioterapeuta. Falou, não, você tem que fazer fisioterapia. Começou a mexer, falou, olha, teu ombro, cara, isso aí tem um nome, chama impingement, não sei o que lá, deu o nome do troço. Isso aí é cirurgia agora, minha filhinha. Aí eu olhei assim, falei, cirurgia? Não vou fazer cirurgia nenhuma. Qual que é a fisioterapia que eu tenho que fazer? Ele me mostrou lá os exercícios da fisioterapia, não botou uma menor fé que ia dar certo. Eu falei, tá bom. Isso foi dezembro. Tem 6 meses, pouco mais de 6 meses. Eu comecei a fazer fisioterapia todo dia. Daí um dia minha amiga Cláudia, que eu acho que ela está assistindo a gente, a Cláudia do Rio de Janeiro. Eu vou te contar uma coisa. A gente tem mais uns 10 minutos. Qualquer coisa a gente volta, tá? Para continuar, para poder finalizar. Tá, a gente volta para finalizar. Aí a Claudinha, Cláudia Coy, ela disse assim... A Cláudia fez jejum com você. E ela... a Cláudia sabe lá tudo. Isso. A Cláudia falou assim, Kátia, faz Ho'oponopono. Aí eu, já ouvi falar tanto desse Ho'oponopono, mas eu não sei fazer direito. Ela me explicou como é que tinha que fazer e tal. E daí eu falei, tá bom. Aí eu tô fazendo minha fisioterapia. A Claudinha aí. Aí eu tô fazendo minha fisioterapia com os Ho'oponopono na cabeça, ó. Mandando amor pro meu ombro, pro não sei o quê, fazendo... Sabe o que aconteceu? Alinhou. Não tá 100%, ele não estica todo. Mas assim, em 6 meses, 90% melhor. Um troço que meu marido disse que era caso de cirurgia. Você sabe, Kátia, que você sabe que a gente faz as injeções, né? Que eu faço, aplico você o gás e tudo. Mas eu tenho estudado mais a terapia neural. Acho que o Gonçalo, meu professor, estava até aqui também. Que é uma técnica que a gente aplica homeopatia, mas principalmente a colocaína para trabalhar a estabilização das células na célula. E com isso,
a gente consegue trabalhar também a história de vida. Então, quando você desbloqueia a região que está com dor e você faz a história de vida também do paciente, o resultado é diferente. E entra com a meditação, o Ho Oponopono, as técnicas que você está aqui comentando com a gente, facilita muito. Isso. Eu queria deixar só uma coisa clara. Não é a técnica em si. O pessoal fala, é o Ho Oponopono, é a PNL, é não sei o quê. Não é a técnica. É a tua postura interna. Então, põe o foco no positivo. O que é positivo na tua vida, põe o foco lá. Eu falo para tem várias alunas minhas que estão aqui com a gente. Eu falo para as alunas, gente, positividade 100%, negatividade 0. Começou a entrar o negativo na tua vida, na tua cabeça, distrai, vai fazer outra coisa, vai cozinhar, vai escutar música, bota uma música e dança, sai caminhando. É super importante a gente estar alinhado com tudo que é positivo. Para tudo, para nossa estética, para nossa saúde, para as coisas darem certo na vida, né? Positividade 100%. E é isso, eu acho que vai cair daqui a pouco, daí a gente pode voltar para analisar as perguntas. E a gente, você está para comentar também, né? Porque o Dr. Hahnemann da homeopatia, outro dia eu sempre gostei de estudar, né? Eu trabalho com a parte das homeopatias, mas ele foi o pioneiro. E aí eu estava lendo, passou desapercebido essa frase dele, de tanto estudar e não tinha prestado atenção. E eu já sabia disso, claro, né? Mas ficou mais visível. Eu falei, nossa, ele já dizia isso realmente, né? A doença começa na mente e fisicaliza no corpo físico. E é aquilo que você comentou, ela vem pelos corpos, e de tanto a gente insistir naquele pensamento, dar atenção para aquele pensamento negativo, acaba se materializando em alguma região. Lógico que o comportamento, né, o que a gente chama de epigenética hoje em dia, o que você disse, vai ficar comendo batata frita todos os dias, toda ação tem uma reação, né? Não vai ser só questão do teu pensamento. Então, se ficar lá só comendo batata frita e meditando, também não vai ajudar muito. Também não ajuda muito. Aí a gente também não faz milagre, né, Kátia? Nem com os outros, nem com a gente. Eu queria chamar o pessoal que me segue, que está aqui, né, para conhecer a Flávia. A Flávia, minha dermatologista em São Paulo, ela é maravilhosa, tem cuidado da minha pele há muitos anos. Eu tinha muitas manchas de pele, assim, depois das gestações. E a gente fez diversos tratamentos, assim, buscando sempre uma linha mais bacana, mais natural. E, viu, Flávia? Tô sem manchas, aquela horrível. Eu tô vendo que você tá super bronzeada, você sabe que tô eu bronzeada, né? Porque eu tomo você sol tá fazendo o dever. Tá É. fazendo o dever de casa direitinho. É. Até conseguir voltar para passear aqui e me ver. Vai saber quando. Já já. E aí, gente, tem alguma pergunta? Doença, é verdade, a doença começa como um lixinho ao coração. Peraí, deixa eu voltar aqui, porque é verdade, a doença começa como um lixinho no coração feito por pensamentos, Kátia. Essa pergunta da Raide. A Aide perguntou se é verdade que a doença começa como um lixinho no coração feito pelos pensamentos. O meu entendimento é isso que ela falou, sim, né? E o meu entendimento só mais assim didático pensamento traz uma emoção negativa, bloqueia o fluxo de energia, materializa na parte física. Muito importante a gente ter atenção. E a questão do pensamento positivo, na questão até mais física e médica, né, da questão dos neurotransmissores. Quanto mais no positivo você fica, é uma questão química do organismo. Você consegue produzir mais neurotransmissores da alegria, da felicidade, e com tanto você insistir, né, com isso, você vai conseguindo mudar esse circuito neurológico, que eu acho que o livro também ensina, não é, Kátia? Com a meditação. Isso. E você fazendo essa mudança do mindset, como você, quando a gente começou a nossa live, a gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se a gente tem essa força de construir uma coisa ruim, a gente também tem essa força de construir
o que a gente quiser e tem que ter foco no positivo para que o resultado seja melhor do que aquilo que a gente já tem. O não já tem, o ruim já está aí. Então, como é que faz para fazer o melhor, não é? Então, como eu falei, a mente cria os dois pensamentos simultaneamente, os dois tipos. Quando tem o negativo, pode procurar que o positivo está ali também. Quando tem o positivo, o negativo está ali também. Mas nós, como o ser que assiste tudo isso, a gente tem o poder da escolha. A gente pode escolher qual pensamento a gente vai focar a nossa atenção. E é claro que a gente vai ser chamado para o negativo. Ele chama mais. E você tem que olhar para ele e dizer, muito obrigada por me mostrar isso. Mas a minha escolha é a outra. E aí você vai focando cada vez mais no positivo, sempre. É uma questão assim de, a princípio, a gente ir, né, indo para aquele lugar. Isso é muito legal. E importante a gente conseguir colocar isso em prática, porque a gente fala, mas fazer requer um trabalhinho, uma força de vontade e um foco mesmo. A Aide, Kátia, está aqui me perguntando, a gente vai cair a qualquer segundo, então a gente volta só para finalizar e se despedir. Mas a Aide perguntou para eu contar como que eu uso as suas técnicas na minha vida. Bom, a história é longa, porque eu já conheço a Kátia há um tempo. Mas o que eu mais gosto na Kátia é essa visão dela holística, geral, o que ela me ampliou e as histórias. A Kátia é uma grande estudiosa de neurociência, mas de filosofia. E essa questão da filosofia de vida, as histórias, foi o que mais me encantou. E foi me apaixonando, e eu falei, mas e mais o quê? E mais o quê? E os corpos? Quantos são os corpos? E como que vem? Então, tudo aquilo que eu já venho tentando alinhar em mim da origem da doença, porque na faculdade convencional a gente aprende a fazer muitos diagnósticos, mas na hora de você dar o tratamento é muito limitado. E tem doenças que assim, a gente não sabe o que dá. Na dermatologia a gente brinca que tudo vira corticoide. Né? E aí tem muitos efeitos colaterais, enfim, tem que saber usar, ele é importante, tem o seu uso, é importantíssimo. Felizmente a gente tem antibiótico, a gente tem corticoide, mas na hora certa. E com a Kátia, não. Ali você adoece pelo que você sente, pelo que você pensa, os pensamentos acidificam o sangue, aprendi isso também aprendendo sobre florais. E o que você come, o ar que você respira, campo eletromagnético. Como assim? Aí eu fui vindo, né, Kátia? Isso foi me abrindo a visão, e aí eu fiz ortomolecular, e aí a gente vai medicina quântica, que eu venho aprendendo e estudando. A Kátia sempre me indicando pessoas para eu ler, como o Joe Dispenza ou a Amit. E assim nós vamos buscando, né? Nós somos buscadoras, né, Kátia? Mas já aconteceu, gente. E uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra. Já aconteceu de eu chegar no consultório da Flávia anos atrás, né? Toda enrolada com relacionamento com o namorado complicado, que hoje virou marido. Mas chegava lá assim, ai, Flávia, que não sei o quê, que tô ruim, que o dia, que não sei o que lá. A Flávia pegava, não, peraí, minha amiga, peraí. Abria uma gaveta assim, tirava um spray mágico. Ei, você precisa me dar isso. Catava meu spray, levava e embora. Aí a Flávia, não, leva esse spray aqui, espirra lá no gym também, né? Então, a Flávia também é bruxa de excelente qualidade aí. A gente é aprendiz feiticeiro, eu com você, aprendiz viu? Feiticeiro, Eu venho primeiro para poder ter suas seguidoras, né? Eu sou muito feliz por poder te conhecer nessa vida. Acho que isso já deve ser de outras, né, Kátia? Deve ser. Bom, e se a gente der um tchau pro pessoal, então, Flávia? Acho que não vai Eu sair. acho que sim. Eu acho que sim, os nossos amigos. E toda semana a gente vai ter uma live. Eu estou tentando, na medida do possível, sempre alinhar a cura como um todo, que é a questão do holístico mesmo, do integrativo. A Kátia voltou. Ela está voltando aqui para se despedir também de todo mundo e fazer os comentários finais aqui. Oi, voltamos. Estou só aqui comentando que quem quiser depois deixar os comentários. Hoje eu comentei, agora você comenta. Que vai ficar gravado, a gente vai editar. As perguntas perguntam no direct para mim, para você, vai ser um prazer.
Tá bom. Então é isso. Obrigada, Flávia. Foi muito Obrigada, legal. estou muito feliz com essa nova ideia que você passou aqui. Esse é o propósito das lives de toda semana, é trazer mais conhecimento, ampliar a consciência de que a cura começa conosco mesmo, não é deixar na mão do outro. A gente tem uma ajuda, eu brinco que eu dou uma mãozinha, eu preciso de uma mãozinha, né, Kátia? Você também. É a mão, e no meu caso é a mão mesmo, é a mão que passa o produto, é a que toma o remédio, que passa o creme, e que a gente faz assim também, de gratidão, agradecer a Deus, a vida, a espiritualidade, cada um segue uma linha, mas quanto mais gratidão, mais vibração, né? Mais energia positiva, mais pensamento positivo, e a gente consegue ir transformando a nossa vida. Pessoas bacanas a gente vai conhecendo, não é? Que vão só agregando na nossa vida, assim como você. Isso aí. Né? Então, beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Muito obrigada, amada. A gente se vê. Beijo a todos. Obrigada. Tchau, tchau.